Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar para a nossa terceira aula, módulo 4, palavra discernimento. Nós estamos nesse módulo tratando sobre isso, sobre como ter discernimento, né, com base na palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre verdade e emoção. Verdade e emoção é a nossa terceira aula do módulo 4, palavra discernimento. O material está aí na tela. Vou colocar também lá no grupo esse material aqui, para vocês acompanharem, imprimirem, tá bom? Tem umas meninas aí que gostam de imprimir. Então, eu estou disponibilizando lá no grupo. E a aula, ela está disponível no canal Promete, lá no YouTube, tá bom? Então, vamos lá? Sobre verdade e emoção, nós vamos conversar hoje, falar um pouco sobre o discernir da voz de Deus. Nós precisamos discernir entre o que é a voz de Deus e o que é as emoções aí dentro de nós. Nós somos pessoas cheias de emoções e Deus é quem colocou isso em nós, emoções, mas as emoções elas não devem governar a nossa vida e nós vamos ver isso aqui nesse estudo. Não é as emoções quem devem governar a nossa vida, nossas decisões, nossos momentos, tá bom? Então nós precisamos entender, compreender sobre discernir entre a voz de Deus, os sentimentos e a verdade da palavra de Deus. E a gente sabe, entende, muitas vezes convive, né? Que a gente está ali numa sociedade que está altamente emocional. Essa é a palavra. Um povo, uma igreja, familiares. Nós estamos num nível muito alto de emoções. E aí, muitas vezes, nós vamos tomar decisões nesse lugar do sentimento. Sabe? O que eu estou sentindo vai me mover para a decisão a respeito daquilo ali. E isso não é o que a Bíblia nos ensina. E lá no material que eu estou disponibilizando para vocês, fala sobre isso também, deixa tudo anotadinho lá para vocês perceberem e acompanharem, né? A Bíblia, ela nos ensina, na verdade, que as emoções, ela é parte da criação de Deus, mas elas nunca foram estabelecidas para governar a nossa vida, nunca foi, não é sobre isso. Elas, na verdade, vão ser servas, porém, elas são péssimas líderes. Então, nossas emoções são servas, mas não podem ser líderes na nossa vida. O discernimento espiritual, ele vai consistir, né, em reconhecer quando os nossos sentimentos estão ali alinhados com a palavra de Deus. E quando eles precisam ser corrigidos por quê? Pela palavra de Deus. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles devem caminhar totalmente alinhados à palavra de Deus. Olha o que diz em João: santificai-os na verdade. Que verdade? Ele continua, diz assim: a tua palavra é a verdade. O que vai nos alinhar, o que vai nos santificar, o que vai nos podar, nos refinar é a palavra de Deus. Nossas emoções têm que estar submetidas ao entendimento e à compreensão da palavra de Deus, da verdade, né? Que verdade? O que é a verdade? A gente sabe que a Bíblia ela vai nos ensinar que a verdade não é apenas uma ideia de ser uma pessoa correta, uma ideia correta. Na verdade, a verdade vai ser sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus, né, e a pessoa de Jesus Cristo. Então aqui já fica claro para nós, a verdade é quem? Ou a verdade é o quê? Nesse caso, a pergunta vai ser, a verdade é quem? Porque a verdade é uma pessoa. E é Jesus Cristo. Jesus fala assim sobre ele. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está lá em João 14. Engraçado aqui que Jesus, ele não disse assim, eu ensino um caminho. Não, ele mesmo diz assim, ó, ele afirma, eu sou a verdade. Eu não ensino sobre a verdade, eu sou a verdade. Eu não falo da verdade, eu sou a verdade. Isso significa que toda a verdade, ela encontra o seu fundamento na pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que a palavra de Deus é que é a verdade, né? João 17 fala, a tua palavra é a verdade. E é uma verdade que não muda, não varia. A verdade não vai mudar de acordo com as minhas circunstâncias, com as minhas opiniões, com o que eu sinto. Mas a verdade, ela permanece desde o início até para sempre a mesma. Deus é o mesmo, ele é a verdade. Isaías fala algo assim, seca-se a erva, cai a flor. Mas a palavra de Deus permanece eternamente, é imutável. Essa é a verdade. Verdade e palavra de Deus é uma realidade. E isso é verdade e fundamento para nós, não muda. É simples assim. Mas então, nós falamos agora sobre o que é a verdade. Aí nós descobrimos, entendemos que a verdade é uma pessoa, é Jesus, ele não muda, ele é eterno, ele é para sempre e ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, já que nós entendemos aqui o que é a verdade, ou quem é a verdade, a segunda pergunta que eu deixo aí para vocês é, então, o que são as emoções? Né? E existe esse duelo, digamos assim, dentro de nós. As nossas emoções vai querer sempre influenciar dentro de nós para que tomemos decisões a respeito de certas coisas, decisões na vida. E as emoções, queridas, ela faz parte da criação de Deus. Isso aqui tem que ficar bem claro para nós. Emoção não é pecado. Emoção foi Deus quem criou e te deu.
Né? Jesus, por exemplo, relata, a palavra dele relata várias vezes que Jesus viveu emoções, uma pessoa, né? A verdade, ele tinha emoções, ele chorou, alegrou-se, né? A gente vê isso muito, ele teve compaixão, indignou-se, lembra? Sofreu angústia, portanto, a gente entende, a partir da palavra de Deus, que emoções não é pecado. O problema surge quando essas emoções passam a governar a minha vida e tomar as decisões. Aí sim, o bicho pega. Quando nós deixamos as emoções tomarem decisões, tomar a frente, tomar as rédeas da nossa vida. E isso aí é complicado, tá? Então, deixo pra vocês aqui um princípio muito importante, que emoções são indicadores. Eles não são os diretores. Eu disse um pouco antes aqui, emoções são ótimas servas, mas são péssimas líderes. E a gente precisa entender isso. Não podemos tomar decisões cheias de emoção, em momentos que a gente está passando por emoções muito fortes dentro de nós. Às vezes, no momento de luto, né, que a pessoa está vivendo, e ali é fato, cheio de emoção, cheio de coisas, um turbilhão de pensamentos acontecendo ali. Aí, naquele momento, ela começa a tomar várias decisões. Aí, vende isso, vende aquilo, muda, tira, põe, leva, traz. E aí, o período do luto passa, porque passa. Você não vai deixar de sentir a falta da pessoa, mas aquela dor angustiante do luto, ela passa. E aí, quando isso passa e as emoções estão um pouco mais equilibradas, então, essa pessoa muitas vezes tem que lidar com as consequências das decisões que ela tomou dentro de um período de luto, uma emoção acentuada, uma dor muito forte. E esses lugares onde a gente está muito coberto de emoções, passando por situações onde nós estamos muito aflorados, digamos assim, não é um bom lugar para a gente tomar decisões, tá? Então fica essa dica aí, se você está passando por algum momento que está bem estressante para você, está bem angustiante para você, não tome decisões nesse lugar, tá bom? Não é um bom lugar para se tomar decisões, porque nós precisamos entender que elas não podem nos direcionar, né? Elas vão indicar que algo não está legal ou que está, mas elas não podem nos direcionar. As emoções, elas vão revelar algo que está acontecendo dentro de nós, mas quem deve dirigir a nossa vida sempre deve ser o Espírito Santo de Deus através da sua palavra, tá bom? Então vamos aqui pro tópico 3, que é o perigo de viver pelas emoções. Eu vou deixar isso, tá tudo aqui, tá escrito bonitinho. Talvez eu adicione alguma coisa, porque quando eu tô formatando, preparando aqui, pode ser que aconteça de ter um adendo que eu não falei aqui, mas tá no material, tá bom? Inclusive eu tento seguir certinho do que eu falo com vocês, tá? Então, nós vamos falar agora sobre o perigo de viver pelas emoções. E eu quero citar pra vocês Jeremias, que fala assim, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, o coração humano, ele foi afetado pelo pecado. Então, por isso existe esse alerta na palavra de Deus. Ei, seu coração é enganoso mais do que qualquer outra coisa. Tome cuidado. Sabe por quê? Porque o coração, ele pode interpretar alguma coisa errado, tá? Pode, facilmente. Você pode exagerar nos problemas que você está vivendo. Produzir medos irreais, né? Onde moram muitas das ansiedades da nossa vida. Medos irreais, medos sem motivo. Pode alimentar um orgulho, tá bom? E criar falsas expectativas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, é um perigo mesmo viver de acordo com as emoções. Quero dar um exemplo aqui para vocês de Elias, por exemplo, né? A gente vê ali em 1 Reis que Elias, ele havia acabado de vencer os profetas de Baal. Ele havia acabado de experimentar a vitória. Mas logo depois disso, ele recebe uma ameaça de Jezabel. Emocionalmente, Elias entra num colapso. Pensa, ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal, mas uma ameaça de Jezabel faz ele ficar emocionalmente colapsado, né? Ele ficou ali transtornado, tanto que ele chega a falar com Deus, né? Ele fala assim, olha, pra mim chega, tira minha vida. Ele chegou nesse extremo, gente, foi. Aí a gente tem que entender uma coisa. A realidade ali de Elias era o quê? Deus estava no controle. Mas a emoção que Elias estava sentindo era, acabou, já era pra mim, eu vou morrer. A verdade dizia assim, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos. Mas as emoções de Elias não estavam refletindo a realidade espiritual. Nós precisamos decidir, em algum momento, em vários momentos, talvez várias vezes durante o dia, qual a voz que você vai ouvir aí dentro da sua mente. Qual a voz que você está ouvindo. Você vai ouvir várias vozes, mas você precisa compreender uma coisa. A ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Ela sabe como que ele fala, ela sabe o tom que ele usa, ela sabe a forma que ele fala, ela sabe a motivação e as intenções ali, o que o pastor quer com aquelas palavras, o que o pastor pensa a respeito daquelas palavras, tá bom? Então, nós precisamos entender qual a voz que nós estamos ouvindo. Faça essa pergunta para vocês. Qual a voz que eu estou ouvindo? Por que eu ando tão aflito? Mas, espera, o meu pastor, né, Jesus, ele falaria algo que me deixaria com esse medo que eu estou sentindo, com esse pavor que eu estou sentindo. Então, peraí, não é a voz do meu pastor? Entendeu? Não é a voz de Jesus, não é a palavra de Deus. Então, é as suas emoções. Se não é Jesus, se não é a palavra de Deus, então é as suas emoções interferindo ali, trazendo medos irreais para você, tá bom? Então, aqui a gente aprende, sim, nesse pequeno exemplo que a gente consegue identificar a voz do pastor e a voz das nossas emoções, tá? No tópico 4, nem tudo o que nós sentimos é verdade. E eu vou falar isso para vocês aqui, ó. Que a nossa cultura, né,
O dia a dia, a nossa conversa com as pessoas fala assim que se eu sinto, aquilo é verdade. Se eu estou sentindo, aquilo é verdade. E a Bíblia ensina totalmente o contrário disso. Por exemplo, eu posso sentir abandono. Isso não é verdade. Entendeu? Sabe por quê? Porque a palavra que é a verdade diz assim, eu nunca vou te deixar. Então, se você está sentindo o abandono, você está dando ouvido a outra voz em você. Se você está sentindo o abandono, é porque você está dando voz às suas emoções. E isso não é a verdade. Por quê? Porque a palavra que é Jesus e é a verdade, ele fala o contrário. Ele fala, nunca vou te deixar. Isso está em Hebreus 13. Também você pode sentir medo durante o dia, durante os nossos afazeres. Em vários momentos nós vamos sentir medo. Mas Jesus em Isaías fala assim, ó, vocês não precisam ter medo. Isaías 41 fala sobre isso. E muitas vezes também nós vamos sentir aquele sentimento de condenação. Mas olha só, Romanos fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como que eu vou acessar, então, as verdades sobre mim? Sobre a minha identidade, sobre quem eu sou, sobre quem eu devo ser, sobre quem Deus é em mim. Eu só posso acessar essa verdade conhecendo a palavra de Deus. Porque aí eu vou conseguir refutar, como Jesus fazia. Eu refuto a voz das minhas emoções com a palavra de Deus em mim, porque eu sei que aquilo é que é verdade. Entende? Então eu quero deixar para vocês aí esse princípio, que o sentimento ele vai precisar ser sempre confrontado com a palavra de Deus. Mas nunca que a palavra de Deus deve ser interpretada por emoções, por sentimentos, tá bom? O tópico 5 fala assim, a verdade transforma as emoções. Isso é verdade. A verdade transforma as emoções. Observe bem a ordem bíblica para isso. Primeiro, a verdade. Depois, a transformação. Isso nunca vai ser o contrário. E a gente tem essa base e vai falar sobre isso com a gente em Romanos 12. Vai falar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mudança começa na mente. A mente é que precisa ser renovada, porque uma mente renovada, ela vai influenciar as suas emoções, as suas escolhas e o seu comportamento. A sua mente é que precisa ser transformada. Conheço pessoas que se veem como nada. Ah, eu não presto, eu sou ruim, eu vou pro inferno, sim, eu vou morrer, ninguém gosta de mim. Mas é porque essa pessoa resolveu ouvir suas emoções. Ela decidiu em algum momento na vida dela que ela prefere ouvir as emoções dentro dela. E as emoções é enganosa. Tudo que elas falam, as nossas emoções falam quando estamos nesse lugar, é enganoso, é mentiroso. Porque a palavra de Deus vem refutando tudo isso. E é a palavra que é a verdade. Eu preciso escolher qual a voz eu quero ouvir. Aí isso é com você. Eu não vou poder fazer essa escolha por você. Jesus já está disponível para você. Está dizendo, eu estou aqui para você. Você está aqui para mim. Porque aí você precisa escolher. Decidir caminhar pela verdade, acreditar na verdade, refutar as vozes da sua mente, refutar as vozes das emoções, tá bom? As emoções não podem nos guiar, não. Senão elas nos levam pro buraco, tá bom? Então, olha só, vou deixar esse exemplo lá, é bem explicadinho para vocês, mas eu quero falar com vocês sobre isso aqui, ó. Um pensamento muito errado que acontece reforçando isso que eu acabei de falar. Um exemplo. Deus me abandonou. Deus não gosta de mim. Qual que é a emoção por trás disso? Normalmente um desespero, né? Um desgosto, não é? E qual que vai ser o seu comportamento diante disso? Afastamento de Deus. Ué, já que você está sentindo que ele te abandonou, então você vai se afastando dele. Então as emoções, nesse caso aí, está direcionando a vida da pessoa. E ela vai se afastando, se afastando, se afastando. Qual que é a verdade, então, assim, um pensamento verdadeiro, um pensamento bíblico? Deus nunca me abandonou. Ainda que minhas emoções estejam sentindo, né? Isso, ainda que a minha mente esteja pensando, eu é que preciso dizer e renovar a minha mente dizendo para mim mesmo, Deus nunca me abandonou. Porque aí o sentimento que vai ser gerado ali vai ser de esperança e, consequentemente, perseverança. Porque é isso que a esperança faz. Então, o meu comportamento vai ser a perseverança. Vocês perceberam como que as nossas emoções vão influenciar na nossa vida? Para o bem e para o mal, tá bom? Qual a voz que você está ouvindo? A voz da verdade? Ou tem até um grupo assim, né? A voz da verdade. Você está ouvindo a voz da verdade, a palavra de Deus? Ou você escolheu ouvir a voz das suas emoções e ser direcionado por elas? O 6 aí, tópico 6 diz assim, como que eu vou discernir então entre o que é emoção e o que é a direção de Deus? E aqui entra muita confusão, né? Porque muitos vão confundir paz emocional com direção divina. E nem toda paz, ela vai vir de Deus, assim como nem toda inquietude vai significar que Deus está dizendo não. Tá? Jesus, por exemplo, lá no Getsemane, ele estava profundamente angustiado. Mas mesmo assim, ele estava exatamente no centro da vontade de Deus. Mateus 26, né, vai contar essa história pra gente. Paulo também, né, enfrentou muitas aflições continuamente. Gálatas conta pra nós essa história. Logo, então, nós entendemos que o critério nunca será apenas o que sentimos, tá bom? Então, para a gente tomar qualquer decisão, nós devemos fazer essas perguntas. Isso aqui está de acordo com a palavra de Deus? Porque se contradiz a palavra de Deus, então não está vindo de Deus. Isso aqui está produzindo para mim santidade? Né? Porque Deus nunca vai conduzir alguém ao pecado. Isso aqui, há alguma confirmação espiritual sobre isso?
né, lá em Provérbios vai falar assim, que na multidão dos conselhos há sabedoria ou há segurança. Né? E outra coisa, o fruto é semelhante ao caráter de Jesus, porque nós sabemos que o fruto do Espírito vai produzir alegria, amor, paz, longanimidade, domínio próprio, e tudo aquilo ali que a gente sabe. Então nós temos que fazer essas perguntas para nós. Faz sentido o que eu estou sentindo? É real o que eu estou sentindo? Tá bom? O 7, o 7 aqui da nossa apostila, nós vamos falar sobre a guerra que existe entre a carne e o espírito, e ela é muito real. Gálatas 5 fala, né, mostra que existe ali essa guerra bastante constante, né, digamos assim, uma batalha constante. A carne deseja uma coisa, o espírito deseja outra. Em muitas ocasiões, nós vamos perceber que as nossas emoções, elas acompanham a carne, por isso nós precisamos discernir e pedir esse discernimento, né, para Deus, pedir que Ele nos oriente, nos perguntar, eu estou reagindo pela carne ou eu estou respondendo ao Espírito de Deus, né? Jesus, a gente sabe muito bem que ele venceu pela verdade. Falei um pouquinho aqui atrás. Jesus, durante a tentação no deserto, Satanás tenta manipular ele nas suas necessidades físicas, nas suas emoções, no orgulho, nos desejos. E a resposta de Deus, você acha que foi o quê? Ah, eu sinto? Não, Jesus não responde a Satanás com o que ele sente. Jesus não responde a Satanás com uma emoção. Jesus responde a Satanás com o que ele sabia. Ele dizia sempre, está escrito. Ou seja, eu sei, eu tenho convicção, eu sei a voz que eu sou guiado. Eu sei qual a voz que eu devolvi dentro de mim. Então ele sempre respondia, está escrito. Essa é uma das maiores lições que eu penso assim, de discernimento, né? Que está registrado na palavra de Deus. Essa palavra, ela precisa governar as nossas emoções, assim como a palavra governava as emoções de Jesus, tá bom? E Jesus sendo esse modelo de vida, para nós é assim que nós devemos agir, tá bom? Estou deixando aí aplicações práticas para você. Um exemplo que eu deixo aí para vocês é de quando você sentir que está com medo, pergunte, faça pergunta para o medo. Fala assim, o que Deus diz sobre isso? Isso que eu estou sentindo aqui. Faz sentido? E quando, por exemplo, você tiver ansiedade, comece a falar com Deus, conversar com Deus, sabe? Depois você lê ali Filipenses, vai te ajudar muito. Quando você sentir, por exemplo, culpa, verifique se essa culpa ela é um arrependimento produzido, né, pelo Espírito Santo ou se ela está te condenando, né? Porque aí vai ser algo que está sendo produzido pelo inimigo. E quando você sentir raiva, queridos, espere, ore. Não toma decisões enquanto você estiver dominado pelas emoções, não, tá bom? Eu falo isso por vivência própria. Não tome decisões quando você estiver com raiva, já, mas quando você estiver decepcionado, não tome decisões. Quando você estiver se sentindo frustrado, não deu certo. Não tome decisões nesse lugar. Espera, calma, tá bom? Quando você estiver desanimado, o melhor alimento é a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, sabe? Não espere sentir vontade, entende? Não espere sentir vontade de ler a palavra de Deus. Leia porque você sabe que precisa. Então você lê, você se alimenta, você busca, tá bom? Como fortalecer esse discernimento? Eu já venho falando isso em vários outros estudos, mas vale a pena repetir aqui, que é com certeza lendo a palavra de Deus diariamente, é orando, é desenvolvendo essa comunhão, essa intimidade com Deus, aprender a esperar. E isso é um processo muito difícil, né? Ouça conselhos de pessoas idôneas, corretas, piedosas, tá bom? Examine sempre seus pensamentos à luz da palavra de Deus, faça perguntas para você, tá bom? Submeta as suas emoções ao Espírito Santo de Deus. E nós vamos passar a ser aquele cristão maduro que não vive negando as suas emoções, mas também não é guiado por elas, sabe? A palavra de Deus, ela é o fundamento da fé e o critério do discernimento espiritual nosso, do cristão. As emoções, ela tem seu lugar, porém, nós vamos entender que elas devem ser iluminadas, corrigidas, direcionadas pela verdade revelada de Cristo Jesus. E quanto mais conhecemos a palavra, mais aprendemos a discernir essa voz, as vozes do nosso coração, as vozes da cultura, as vozes das circunstâncias, né? O salmista mesmo fala assim, ó, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim, nós vamos perceber que o verdadeiro discernimento nasce quando a verdade ocupa esse lugar de autoridade e as emoções se tornam respostas moldadas pelo Espírito Santo de Deus e não à base das nossas decisões, entende? As emoções revelam o que nós sentimos. A palavra de Deus revela o que é verdadeiro. O discípulo que é maduro, ele vai aprender a se submeter. Para encerrar aqui esse estudo de hoje, eu quero deixar aí o versículo de João 8:32, que fala assim, ó, conhecereis a verdade, e ela, a verdade, te libertará. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder, e privilégio, de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Deus abençoe. Até mais.